Meu nome é Daniel, eu sou empresário, tenho 29 anos. Eu nasci num lar que sempre foi muito dividido entre filosofias. Meu pai sempre ensinava a gente tudo o que ele conhecia de novo em relação a religiões, filosofias. Meu pai ensinava a gente várias filosofias, começando do espiritismo, depois ele passou a se simpatizar também com o budismo, e a última, que foi a que ele mais se entregou, foi a questão de Reiki, Nova Era, as curas. Com todas essas filosofias que meu pai me ensinava, uma conclusão que eu tirei é que eu não acreditava em Deus. Eu podia acreditar no universo, numa força que talvez existia, mas no Deus, em um Deus único, isso não era uma verdade para mim, eu não acreditava. Não crendo em Deus, eu seguia a minha vida na força do meu braço. Em casa eu não me sentia bem, assim, eu comigo mesmo. Eu tinha que ter algo para me relacionar, né? Então eu comecei a jogar jogos online. E eu percebi que estava virando um vício, porque eu cheguei a passar mais de 12 horas jogando no mesmo dia. Às vezes eu deixava de dormir, mesmo cansado, deixava de dormir para jogar. Às vezes a alimentação eu até fazia, mas fazia rápido para voltar para o jogo. Quando eu me sentava na frente do computador, com os jogos, com as conversas online, com a pornografia, eu me sentia bem. Naquele submundo que eu estava inserido ali, virtual, aquilo preenchia aquele vazio que eu não conhecia que existia. Me sentia bem. Mas quando eu ia dormir ou voltava para a minha realidade fora da internet também, aqueles complexos, aquela insegurança voltava. Por mais que no mundo virtual, ficticiamente, eu podia ser alguém, na minha realidade não era tão importante como eu achava que era na internet. Vendo que a internet não estava suprindo mais o meu vazio, eu comecei a me envolver com baladas. Acabei investindo no meu talento na música e comecei a frequentar muitas baladas, e foi aí, pela primeira vez. Antes eu tinha uma cabeça bem formada em relação a drogas e bebida, mas quando eu entrei nas baladas eu deixei de lado essa formação e passei a beber, e todos os fins de semana, eu posso dizer, todos os fins de semana eu estava em baladas, inclusive durante a semana. E quando eu voltava da balada e acordava no dia seguinte, a sensação era a mesma que eu sentia sempre. Quando eu me inseri nos jogos eletrônicos, nos jogos online ou na pornografia, e nas baladas, eu me sentia vazio, eu me sentia sozinho. E vivendo dessa maneira, um dia eu cheguei em casa após a universidade, e eu tinha um hábito sempre de conversar muito com meu pai, até contar as experiências que eu estava vivendo. E ele chegou um dia e me disse que ele foi num lugar e ele estava com um semblante diferente, feliz, mas ao mesmo tempo um pouco ressentido, e disse que tudo que ele tinha ensinado para mim e para o meu irmão, e tudo que ele tinha acreditado durante mais de 50 anos, era tudo mentira. E ele começou a falar sobre um Deus que ele tinha conhecido. Naquele dia eu lembro que a gente ficou umas 4 horas debatendo sobre como que 50 anos de filosofias podem cair de um dia para o outro. E na conclusão ele falou para mim, faz o seguinte, vai lá, o horário é tal, o local é tal, vai lá para você ver o que eu estou te falando. Aí eu perguntei para ele, onde que é esse local, né? Onde você foi que conseguiu, que aconteceu isso? Ele falou, eu fui na Igreja Universal, vai lá que você vai entender o que eu estou te falando. A minha reação não foi das melhores, porque a gente sempre ouvia falar sobre a Igreja Universal. Eu não tinha um grande preconceito formado, mas tinha um preconceito, como acho que muitas pessoas tinham. Mas eu estava mais pensando no que ele tinha me falado. Eu fui até a Igreja Universal para atender um pedido do meu pai, para entender o que tinha feito ele mudar de opinião assim. Mas chegando lá, a palavra começou a fluir, falando de Jesus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido falar antes, de uma maneira muito clara do que ele tinha feito, uma maneira muito racional. Não tinha ponto sem nó, assim, eu não conseguia questionar aquilo, era uma coisa muito verdade mesmo, e combatia muito forte as filosofias que eu muito tempo acreditei. Na hora da oração,
houve um arrependimento muito grande dentro de mim. Eu me lembrei de coisas que eu tinha feito que aos meus olhos eram normais, mas perante a Deus eu desagradaria a Ele. Eu tive uma experiência incrível com Deus naquele dia. E eu cheguei na igreja como um ateu e saí de lá acreditando num Deus único, num Deus verdadeiro, e saí de lá com uma experiência que eu nunca tinha tido antes. E eu cheguei em casa e novamente me sentei com meu pai e falei para ele, realmente o que você falou é verdade. E a gente começou a conversar sobre isso, mesmo muito cru ainda no assunto, mas a gente tinha tido experiências parecidas. E daí em diante passei a frequentar as reuniões, sempre no mesmo dia. E um dia o meu pai me deu um dos maiores presentes da minha vida, eu posso dizer hoje, que foi a minha primeira Bíblia. E eu, com aquela sede de conhecer mais a Deus, eu lia muito a Bíblia, mesmo sem entender muito no começo, mas eu meditava naquelas palavras. Aquelas coisas que antes faziam muito sentido e preenchiam esse vazio já não faziam mais sentido, como a pornografia, jogos online. Isso ficou de lado para mim e eu percebi que faltava algo ainda, que era o Espírito Santo. Sempre era falado nas reuniões sobre o Espírito Santo, sobre a importância de ter o Espírito Santo para manter tudo aquilo que eu tinha conquistado até ali, em relação à minha vida espiritual e também ao restante. E eu passei a me atentar e buscar o Espírito Santo de verdade. E nessa época eu já tinha ouvido vários testemunhos sobre o Espírito Santo, das pessoas, isso que me despertou a buscar mais o Espírito Santo. Eu me lancei mais ainda, entendendo o que poderia estar impedindo de eu receber o Espírito Santo. E eu me entreguei, esvaziei tudo de mim, busquei de uma maneira que eu nunca tinha buscado antes. Nesse dia eu me preparei antes, eu fiz um jejum e aquela convicção veio sobre mim do Espírito Santo. Não foi apenas uma emoção momentânea, uma experiência de outra pessoa que eu tentava ter, mas foi a minha experiência que eu tive com Deus, uma experiência única que ficou marcada naquele dia, e naquele dia eu saí com a convicção de que o Espírito Santo estava dentro de mim. Eu passei a jorrar, né? Dessa maneira. Antes eu recebia, agora as coisas começavam a sair de dentro de mim. Eu comecei a ser essa fonte. Eu entendi que o mesmo que eu passei no passado, eu tinha que falar isso que tinha acontecido comigo para as pessoas, né? Eu queria passar para as pessoas, queria levar isso para outras pessoas, queria ajudar as pessoas. E nesse intuito eu passei a dar aquilo que eu tinha recebido. Eu que me considerava um ateu, eu tive uma experiência com o próprio Deus, aquele Deus que alguns meses atrás meu pai tinha me falado que ele existia e eu conheci ele quando o pastor falou, né? Mas agora ele tinha entrado dentro de mim e era algo que lá atrás eu nunca imaginava que o Deus que criou tudo poderia habitar dentro de mim, um ser tão pequeno e, enfim, tão irrelevante. Hoje eu tenho certeza que Deus existe. Ele me deu sabedoria, me deu conhecimento, um conhecimento que vinha dele, não que vinha dos bancos acadêmicos que eu tinha aprendido. E aquilo foi colocado em prática e depois que eu busquei ele, as demais coisas foram acrescentadas. Então, a minha família mudou muito vendo a minha mudança. Então, meu pai mudou, meu irmão mudou, o meu relacionamento mudou por completo. A minha namorada, na época, vendo a minha mudança, ela veio também e ela também se converteu, recebeu o Espírito Santo e eu me casei com ela. Tive um casamento que eu sempre sonhei, mas nunca imaginei que ia conquistar. E no meu trabalho, com essa sabedoria que Deus me deu, ele um dia me deu uma ideia. E aí Deus me deu a ideia de abrir a minha primeira confeitaria. Eu não tinha conhecimento nenhum de como fazer um bolo, eu não cozinhava, eu não sabia nem quebrar um ovo. Mas passo a passo, em cada desafio, com Deus sempre me capacitando, eu fui aprendendo e começamos a produzir os bolos. Abrimos a segunda e hoje temos 7 lojas de confeitaria, sempre crescendo mais, expandimos para outros ramos, temos um total de 10 empresas. O Espírito Santo hoje para mim é a coisa mais importante, né?
Quando eu aprendi que a minha salvação era em primeiro lugar, hoje eu vejo o Espírito Santo como a parte essencial para manter a minha salvação primeiramente e no resto para conduzir a minha vida, para tanto ajudar as pessoas que precisam, como também guiar a minha vida por um caminho certo, para tomar as decisões certas, para me blindar. Enfim, hoje eu vejo o Espírito Santo como algo assim essencial. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Espírito Santo. Eu consigo imaginar a minha vida sem várias coisas, mas sem o Espírito Santo é impossível hoje. Porque eu sei como era a minha vida sem o Espírito Santo antes. Quando eu lembro da minha vida antes e lembro hoje, eu falo, não tem como viver sem o Espírito Santo dentro de mim.